Pessoal, tudo bom? Vamos lá resolver mais uma questão. Hoje a questão um pouco diferente do que a gente tem feito, mas isso não significa que é uma questão menos importante, pelo contrário. Essa questão de hoje também é um pouco mais qualitativa, menos quantitativa do que as questões anteriores que nós fizemos. Isso porque eu tenho observado que nas provas isso tem sido uma tendência, sempre tem uma, duas questões mais ou menos desse tipo. E por ser uma questão um pouco mais qualitativa, nós, concursando, geralmente não damos muita atenção para elas, tentando resolver apenas contas, principalmente nós engenheiros. Então eu acho interessante essa questão, vamos lá para resolver. A figura mostra um circuito em corrente alternada trifásico composto por uma fonte de alimentação trifásica equilibrada com conexão estrela e uma carga desequilibrada, também com conexão estrela. Considere os módulos dos fasores VAN e VBN e VCN iguais a 127 volts e os ângulos igualmente espaçados de 120 graus, com sequência de fase ABC. Não há conexão entre o nêutron da fonte de alimentação e o nêutron da carga. A esse respeito, considere as afirmativas a seguir. Bom, ele nos deu aqui uma série de condições que são extremamente relevantes para a gente resolver a questão. Principalmente essa aqui, que a carga está desequilibrada, certo? Uma carga desequilibrada. A fonte de alimentação está equilibrada. E que os nêutrons não estão conectados. São as principais características do nosso sistema. Essa aqui, o nêutron não está conectado, repare que ela é tão importante que na figura a gente não vê conexão e mesmo assim ele deixou explícito aqui no enunciado da questão. Bom, vamos lá então. Primeiro, o módulo da tensão entre o nêutron da fonte de alimentação e o nêutron da carga é igual a zero. Bom, isso é falso. Tá, mas por que é falso? Existem duas condições para que esse nêutron, a tensão entre os nêutrons sejam iguais a zero. Primeira delas, se houvesse uma conexão entre esses dois nêutrons. Independente se nossa carga está equilibrada ou desequilibrada. Essa seria a primeira condição. Mesmo não havendo uma ligação física aqui, se nossa carga fosse equilibrada, ou seja, todas as resistências de carga ou impedância fossem iguais, o nosso nêutron também teria, a diferença seria zero. Ou seja, o módulo seria zero. No entanto, a gente vê nesse caso que não há conexão e também a nossa carga está desequilibrada. Portanto, existe sim uma diferença de tensão entre os nêutrons. Bom, o módulo somatório das correntes IA, IB e IC é igual a zero. Bom, o que pode deixar o candidato em dúvida nisso aqui é pelo fato de que a gente está trabalhando com módulo aqui, não simplesmente com a lei de Kirchhoff dos nós temporalmente aqui. Ou seja, o que eu quis dizer? Que I de T, A, mais I de T, mais o I de C de T, todo mundo sabe que nesse ponto aqui, todas essas três correntes estão chegando e que isso é zero. No entanto, não é isso que ele fala aqui no nosso item. Ele fala no nosso item que o módulo da somatória dessas correntes, né, o módulo desse somatório, ele é igual a zero. Mas repare bem que se num tempo qualquer isso é zero, então o módulo disso aqui também é zero. Sempre vai ser zero.
Independente se a gente está trabalhando com a tensão alternada, uma tensão contínua, vai ser zero. O somatório, o módulo desse somatório é igual a zero. Portanto, a nossa questão o nosso item 2 é verdadeiro. Agora, uma observação que podemos fazer a respeito disso aqui é o seguinte. Suponha que, ao invés de ele dizer que o módulo do somatório seja igual a zero, ele falasse que o somatório dos módulos fosse igual a zero. Ou seja, se ele falasse que I de A, módulo, né, de I de A, mais módulo de I de B, mais módulo de I de C, se ele falasse que isso é zero, estaria errado. Por quê? Porque isso aqui é sempre diferente de zero. Oh, por quê? Bom, pelo seguinte, aqui, nesse ponto, sempre, em algum momento, uma ou mais dessas correntes aqui, elas estarão num sentido contrário do que indicado. Sempre. Ou seja, isso aqui sempre vai ser zero, justamente por isso, porque em algum momento a indicação dessa corrente é zero. No entanto, aqui ele despreza isso, ou seja, ele está falando aqui que as correntes estão sempre no mesmo sentido. Isso só seria verdade que isso aqui é zero se cada corrente fosse zero, ou seja, se nosso circuito estivesse desligado. No entanto, não está. Então, isso aqui é sempre diferente de zero. Isso é só uma dica. Vamos para o item 3, que eu considero o item um pouco mais... É o que mais conceitual. É o que geralmente deixaria o candidato em dúvida entre a letra B e a letra E. Pois bem, o módulo da componente de sequência negativa das correntes IA, IB e IC é igual a zero. Bom, a gente tem que lembrar que existe componente positiva, negativa e de sequência zero. Tá, mas o que isso quer dizer? Eu lembro de ver lá na faculdade um tal vetor A que tem módulo igual a 1 e uma fase de 120, mas eu nunca soube muito bem o que isso representava qualitativamente. O que quer dizer essa sequência positiva, o que quer dizer essa sequência negativa e o que quer dizer essa sequência zero. Serve para mostrar, a gente ter uma noção do desbalanceamento do circuito. Simples assim. A sequência positiva, ela sempre vai existir. O circuito estando balanceado, somente ela vai existir em um circuito balanceado. A sequência negativa só existe em circuitos desbalanceados. Ou seja, circuitos como o nosso aqui, que nossa carga está desbalanceada. Se ele estivesse balanceado, não existiria a sequência negativa, apenas a positiva. E a sequência zero existe quando existe uma conexão do nosso nêutron para a Terra. Ou seja, existem conexões do nêutron. Então a gente pode dizer que nossa sequência positiva é diferente de zero, porque sempre, qualquer circuito, a sequência positiva é diferente de zero. Qualquer circuito. A sequência negativa do nosso circuito é diferente de zero. Por quê? Porque trata-se de uma carga desbalanceada. Então essa sequência negativa mede o grau de desbalanceamento do nosso circuito. E a sequência zero, ela é igual a zero. Por quê? Porque nosso circuito não tem essa conexão aqui com a Terra, que eu acabei de desenhar. Se tivesse,
provavelmente ela seria diferente de zero. Por quê? Porque haveria uma corrente que passava aqui devido ao desbalanceamento, provavelmente haveria uma corrente. Então essa sequência zero geralmente mede o grau, a quantidade, a magnitude dessa corrente. Portanto, se a gente voltar aqui, ele fala que nossa sequência é igual a zero, e a gente viu que não, que ela é diferente de zero, porque o nosso circuito está desbalanceado. Portanto, alternativa falsa. Então, aqui, a única alternativa que nos resta é o item B. Bom, pessoal, é isso aí. Espero ter ajudado. Questãozinha legal, não é difícil. Bastava lembrar dessas coisas que geralmente a gente passa batido na hora do estudo. Até um próximo vídeo.